Olá, boa noite. Boa noite nesse domingo de sol. Tô aqui para começar a live número 12 do projeto 15 anos em 15 lives da Okna Produções. É um prazer poder fazer essa gravação, fazer essa transmissão com quem vai nos acompanhar ao vivo aqui. E hoje a gente recebe uma convidada muito especial. A gente já tinha anunciado desde o início que faríamos uma live com a Gina O'Donnell, que não poderia faltar entre os nossos convidados dessa celebração dos 15 anos. E é a Gina O'Donnell que eu estou chamando agora para entrar aqui na nossa sala e a gente poder conversar e fazer mais esse momento de celebração. Gina, eu já tô te vendo. Oi! Oi, minha querida. Olá! Que bom, eu também estou te vendo. Tô te vendo e tô te ouvindo e esperamos que a transmissão siga muito bem, né? Tá bom, eu só peço desculpas pela luz, mas é o que eu consegui, porque eu estou num ambiente outro que não na minha casa, então, desculpe. Não há desculpas. O Instagram é bom por causa disso. A gente pode estar em qualquer lugar, a gente aponta o celular e a gente se sente juntas, né? Aqui nós duas estamos juntas e estamos juntas com outros amigos aqui que já apareceram para nos dar um oi e acompanhar, né, Gi, nesse momento de celebração, que na verdade todos esses encontros que fizemos com tantas pessoas importantes e na verdade foi uma sucessão de bons encontros e boas memórias, né? Claro que contar 15 anos em 15 lives não é tarefa fácil e a história não se encerra e tem tantas outras pessoas importantes, marcantes nessa trajetória também, que acabaram não estando com a gente nessas janelinhas de agora. Mas, felizmente, os 15 anos e essa celebração é mais um momento de parada, de tomada de reflexão, de marcação de um tempo vivido, justamente para a gente ganhar um fôlego para o que vem pela frente e esperamos que pela frente venham novas lives, novos encontros presenciais, né? Novos projetos. Mas falar de 15 anos de Okna é falar de Gina O'Donnell, que na verdade faz parte da vida da Okna, faz parte da minha vida pessoal, assim como das Oknettes também, por onde ela passa, vai sendo presença marcante. Então, celebrar com você, Gina, é uma alegria para mim, para a Grazi, para a Marlise, para a Nora, e acho que para todo mundo que curte, né, o setor audiovisual, que curte o trabalho da Okna e sabe também da relação que a gente tem. Então, boa noite aqui para você. Agora eu passo a palavra para você também dar aí as suas boas-vindas. Ai, minha querida, para mim é uma honra que é difícil explicar sem me emocionar. Porque é uma honra estar com vocês, participar da Ocna, estar nesses 15 anos, com tantos projetos que a gente fez, com tantas histórias boas que a gente tem para contar, com tantos momentos incríveis que a gente viveu e que ainda vamos viver, não é? E essas lives, embora que não contem toda a história da Ocna, que realmente, como tu disse, é impossível em 15 lives contar 15 anos, mas a Impossível. gente vai pensando o gostoso da coisa, porque a gente gosta de produzir, né? A gente é Verdade. feliz produzindo, né? Sim, tem os amigos nossos passando por aqui, o Zé Valim já deu um oi, o Rico Cavalcante, salve Rico, vem ouvir Oh, aqui um pouco de salve! história da Okna. A Grazi já está por aqui também, já falou Oh, viva a rainha! viva a Grazi! Ai, é Ha, muito ha, bom! Ha, ha! ha! Nosso grito de guerra feliz. Gina, com esse ha aqui, então eu te peço, conta pra gente como que a gente se conheceu. Elsa Costa está aqui nos ouvindo, querida, super Ê, produtora. grande produtora. Gina, usa Então, o nosso Rá, então, para começar a nossa história, que ele começa com Rá. ha!
Vamos lá. A gente está falando de 2003, né? De 2000 e... E Eu acho que 13, 2003. 2004 foi ali aquela transição do ano. A 2003, gente se conheceu no 2004, final do ano de 2003. é verdade. Tu estava produzindo, tu era diretora de produção do Diário de Novo Mundo. E eu te conhecia de nome, nós não nos conhecíamos, né? Então, recebi um telefonema e fiquei, oh, a Leteia, né? Meu Deus do céu, que tu já... Depois eu vou querer também saber alguma coisa da tua vida, tá? Não, Tá. assim, como tu chegou lá. Vamos lá, pergunta, resposta, resposta, pergunta. Sim, Vamos olha o contar nosso nossas amigo do histórias. Táxi Tramas aqui entrou. Mauro! Nosso grande parceiro Mauro, de produções, de Sim, Sandrinho ali, conversa. Prandini está com a gente, a Bruna também. Legal. Continua, Ai, Gina. só gente boa. Então, aí tu me telefonaste e disse, Gina, tu pode vir aqui, eu preciso conversar contigo, porque a produção estava estabelecida, ali a base de produção, no A7. Sim, no E eu cais do fui até Porto lá. da cidade de Porto Alegre, né? Nos armazéns do cais. Exatamente. Ali no cais, que foi adaptado, o Zé, o eletricista, nosso parceiro querido, que montou, opa, desculpa, montou toda a história de iluminação, de serviço para nós e tal, bom, mas enfim, fui lá e nós sentamos num reservado, tu me levaste para a sala e disse, Gina, nos apresentamos, né? Disse, eu preciso de alguém para me ajudar, porque eu estou assumindo agora, além da direção de produção, a produção executiva também, com um produtor da época, da produtora, da Panda Filmes. E eu não posso assumir a executiva com a direção de produção. Sem ter um Aí tu disse, reforço, né? Precisava de tem um que ter um reforço reforço. importante. Porque foi muito... Foi um momento muito importante das nossas vidas ali. E aí eu sentei, fiquei te escutando, e tu falaste, eu estava pensando que, de repente, tu podia dividir a coordenação de produção com a Thaísa Sim. Grise, né? E aí eu pensei, a Thaísa, eu estava conhecendo a Thaísa também, que estava chegando em Porto Alegre, e eu falei para ti na época que eu ficaria constrangida e entrar depois da produção e dividir uma coordenação com ela. E me senti confortável em falar contigo, uma vez que tu estavas me chamando, e falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir eu e tu. Aí tu, com essa calma e essa tranquilidade que tu sempre fala, aí eu pensei, puta, mas eu fui muito audaciosa, né? Aí me sentia, digo, ai meu Deus, o que foi que eu falei? Mas aí tudo bem. Eu me sinto mais à vontade em sugerir que a pessoa que está me chamando divida, que eu divida, do que uma outra pessoa. E eu já não queria entrar mal na produção, né? Se eu entrasse. E tu falou, tá bem, eu vou achar ótimo. E eu falei, nossa. E aí a gente realmente, nós não dividimos. Eu sempre digo que a nossa direção de produção não foi dividida, ela foi somada. Ah, é verdade, né, Gina? E daquele momento em diante, durante toda a pré e todo o filme, que o filme foi muito grande, viajamos por muitos lugares, Santa Catarina, Ilha de Atomirim, que foi uma produção muito pesada, nós estávamos sempre, sempre, sempre juntas. A gente dividia o apartamento, nós não pegamos apartamentos separados para nós dividíamos, a gente viajava no teu carro, que era o carro de produção, todas as decisões
de produção e, eventualmente, de executiva, tu generosamente não me consultava, mas a gente conversava sobre, e foi uma parceria que durou até hoje e vai durar muitos anos ainda, mas que foi é uma lembrança que eu gosto muito de ter, essa parceria, esse amor, e a gente, nossa, foi muito legal, foi muito legal. Ah, tem belas Eu falo do fotos. Rá, né? Porque lá nessa Ha! época do Diário de um Novo Mundo, a gente fazia esse cumprimento do Rá, que logo você falou que Rá era uma expressão muito forte, potente, a gente fazia o cumprimento do Rá. E nesse filme eu me lembro de um aspecto mesmo pessoal nossa, que nós duas tivemos que vencer o nosso medo de andar de barco, né? Porque a gente tinha. Tem várias, E vencemos. vencemos. E E vencemos. vencemos, porque a gente andou de escuna, de voadeira, que chamam, não sei como é que é. Só faltou andar de barquinho De remo. de remo, porque a nossa base era no Celso Ramos, e a nossa locação toda em Santa Catarina era Era na na ilha ilha. em Atomirim. Então não Então, tinha como diariamente, não ir para o set de barco e não tinha como voltar. Quer dizer, a gente teve que, além de toda uma produção, meu Deus do céu, só vans a gente tinha 13 vans, sim, quatro caminhões, quatro caminhões e carros de apoio, não sim. é? Então, a Nos gente últimos operava em dias, terra, céu e mar. nos últimos dias eu conversei com o Pedro Zimmermann, que fez o roteiro desse filme, Sim, né? E aí eu estava lembrando com ele que depois do Diário de um Novo Mundo, todo mundo que participou do Diário dificilmente viu uma outra produção daquele tamanho, né, Gina? Em quantidade de pessoas nossa, no set, de infraestrutura, todos os países envolvidos de verdade, porque nós tínhamos vários técnicos e atores de outros países. Bom, era um sim, outro tempo, né? A gente está falando ali de 2004, quando a filmagem aconteceu, né? é, porque nós tínhamos do Portugal, Espanha, me E a relembre, Argentina. Argentina, né? A Nancy, a maquiadora, o som era de Portugal, que eu lembro, O enfim, figurino com a Teresa Campos. de Portugal, enfim, foi uma produção, foi uma uma super produção, realmente, com, nossa, muitos profissionais, muitos ótimos profissionais, e que marcou a nossa vida, né? De O lá início. saiu a nossa trajetória em conjunto, né? De lá nós conhecemos a Graziella, que passou também, depois do filme, passou a trabalhar comigo na Panda, até a gente Sim, chegar em 2006 a Ocna também, né? é. Então, sem dúvida alguma, foi um momento de encontros marcantes também, né? Nossa, aquele ano foi um ano mágico que nos transformou a nós numa grande, a nós três principalmente, não é? Numa parceria que me orgulha e me aquece o coração profundamente, assim, porque, Sim. nossa, nossa, é muito, muito lindo essa parceria e essa confiança que a gente tem, não só no pessoal, mas no profissional também. Então, já que voltamos aos primórdios, né? Nessa live a gente combinou então uma dinâmica diferente, né? Na medida em que ao longo da preparação desse projeto dos 15 anos e 15 lives, enfim, também deu a curiosidade, a gente pensou, teve gente que pediu que a gente fizesse um espaço onde eu pudesse também responder perguntas, além dos meus queridos amigos e convidados e parceiros que estão passando por aqui. E a Gina, naturalmente, mereceria 15 lives só para falar aí do trabalho dela. Então, na dinâmica de hoje, a Gina vai fazer perguntas para mim e eu vou fazer perguntas para ela. E assim a gente tem a missão de falar sobre o que é ser produtora e o que é ser parceira, né? Essa pergunta, né, o que é ser produtora, tem várias maneiras de responder, mas eu preciso fazer uma menção aqui que a minha tese de doutorado
foi sobre uma investigação minha sobre o papel social da função do produtor audiovisual. Tamanha era e é a complexidade do meu raciocínio e vontade de refletir sobre isso, sabe, em profundidade, né? Porque a gente tem alguns aspectos práticos, operacionais, de conhecimento logístico, econômico, jurídico, de gestão de pessoas e criativo, mas mais do que isso, né? Eu acho que o produtor, ele sempre tem essa missão também de ser um tradutor do seu tempo, na medida em que escolhe histórias para contar e coloca essas histórias em telas para as pessoas assistirem e povoar os imaginários do nosso tempo, da nossa comunidade, sobre os temas, pautas, personagens que a gente quer colocar. E eu acho isso de uma profundidade, de um impacto e de sabe assim, uma ramificação de tantas articulações e resultados. Vários a gente consegue ver, mapear, chegar perto do resultado, e tantos outros que fazem parte desse fluxo rápido que é a vida, mas que o cinema ajuda a organizar. E eu lembro, ainda voltando lá no diário, só um pouquinho, e assim, trançando, né, essa nossa vida e nossas histórias, eu lembro que no diário, tu um dia disseste para mim, Gina, eu tal dia, será que vai ter problema? Nós estávamos A gente estava na véspera de começar a filmagem. A gente ia começar a filmagem 2 dias depois daquela data. Eu tenho que ir a Porto Alegre. Não, a gente estava naquela cidade, meu Deus, perto de Santa Cruz, Cruz Alta, Rio que tu Pardo. veio fazer Rio Pardo, e que tu disseste, Gina, eu dia 20, eu acho que era dia 20, eu tenho que ir a Porto Alegre. Digo, meu Deus, Aletheia, e eu com aquela produção imensa ali, tomando o hotel inteiro, esparramado com o Rio Pardo inteiro. E assim, calmamente, porque eu tenho a minha pós, que eu tenho que defender a tese, eu vou amanhã às 5 horas, mas de noite eu volto. Ali era a minha defesa da minha dissertação de mestrado, mas foi junto com o filme, é verdade. Aí tu saiu às 4h30, 5 horas da manhã, e de noite tu voltou com a notícia maravilhosa Eu era uma que mestre. que era uma mestre com nota 10. Aí assim, Aletheia, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se tu conseguiria responder. Mas da onde vem essa força, essa coisa vital que nasce e se transforma numa energia que tu, dentro de um filme longa-metragem, sendo executiva, dividindo direção de produção, tu saia dirigindo, tu sai de Rio Pardo, vai para Porto Alegre, defende uma tese, seja de mestrado, não importa, chega a aluna e sai mestra, e eu recebo muitas mensagens às 4h30, 5 horas da manhã ainda hoje, e eu sei que tu deitou às 2 da manhã. Olha, lá naquele tempo atrás, lá naquele tempo atrás era mais fácil tantas madrugadas assim. Agora eu tenho tentado diminuir as madrugadas, mas na verdade eu acho que, né, você fala de uma energia vital. Eu acho que ela é uma energia vital mesmo, né? Porque eu sempre falo isso, que quando eu estou fazendo as coisas, eu gasto a minha energia, mas ao mesmo tempo volta uma outra energia, sabe? Então eu sinto isso mesmo, um processo de retroalimentação em que eu gasto a energia, eu fico exausta, mas naquele processo vai gerando uma energia de uma outra natureza que vai me dando vontade de fazer as outras coisas, né?
Eu acho também que nessa questão do profissional, né, tem um ponto que juntou tudo isso, e esse ponto ele é realmente o alicerce de tudo que é a produção audiovisual, né? Então, a produção audiovisual, imagina que delícia, tá fazendo um filme e É ter que ir lá na maravilhoso. universidade defender uma dissertação na época, lá, defesas, articulações teóricas, não sei o que tal. É a mesma coisa, mas com dois universos diferentes. Então, vai assim, mexendo no cérebro ou numa lógica distinta, mas é produção audiovisual. Então, eu fazia o filme, eu estar fazendo o filme com certeza me deu um tempero a mais na hora de escrever a minha dissertação e defender a minha dissertação. E ir lá na universidade fazer uma defesa teórica, quando eu volto para o filme, eu volto com a cabeça assim, né, explodindo de ideias e tudo mais. E hoje, na sala de aula, na OCNA, numa palestra, num outro curso, no Forcine, nisso, naquilo que, de novo, né, tem a produção audiovisual como base, mas essas várias naturezas das atividades vai justamente fazendo esse meu processo de energia que vai e que se realimenta, né? E a gente, Então, então, e a gente, então, chega a uma conclusão que é muito óbvia nisso. Todas as coisas que a gente trabalha e a própria produção que a gente faz e que a gente tem um prazer imenso, eu tenho um prazer imenso, assim como tu tens também, eu acho que isso torna a gente tão feliz que a gente realmente se retroalimenta dessa situação toda de estar realizando, estar vivenciando toda uma produção, trabalhar com cultura, contar história, trabalhar com pessoas, com gente, com a diversidade que a gente tem num set de filmagem, todas as coisas, é maravilhoso, né? é É maravilhoso. maravilhoso. Porque a gente está contando uma história que ela começa a tá no papel, daqui a pouco a gente vê ela materializada nos atores, e aí tem as locações e os espaços, e aquelas locações nos apresentam outras pessoas com outras histórias, né? Quantas vezes a gente está no meio de um filme e outras histórias tão surpreendentes vão passando na nossa frente, a gente fala, nossa, eu preciso fazer mais outro, e mais outro, e mais Preciso outro, fazer né? essa história e temos que terminar esse filme. E as coisas, né? E a gente está falando de produção, enfim, feitas com esse cuidado, com esse carinho que a Ocna tem em fazer, eles têm um resultado que está lá, imprimiu, sabe? Está ali. Ah, eu É isso fico que me muito encanta. feliz com isso, né? Porque querendo ou não, aí se a gente passa, né, passa um pouquinho mais no tempo e a gente chega na Ocna, né? Eu acho que daí o que acontece é que uma empresa produtora, ela pode sim ser um receptáculo de uma linha do tempo que vai evoluindo e cada projeto, cada equipe, cada movimento desse é de verdade um tijolinho de algo que vai se erguendo, né? Então, todos os filmes, todas as equipes que tivemos, as mais harmoniosas, as menos, os projetos mais fáceis, os mais difíceis, tudo isso faz parte de uma mesma coisa, porque acaba desaguando em algo que fica mesmo construído de tijolinho em tijolinho, né, Gina? E aí É uma a construção. gente está aqui falando sobre a nossa parceria e o que é ser produtora dentro da nossa visão, mas uma coisa é fato, todos os profissionais que passaram na nossa frente e atuaram com a gente de alguma forma, né, fazem também com que a gente seja isso que a gente é hoje. Isso não há sombra de dúvidas, né? Não, sem dúvida nenhuma, porque a gente é um pouco do aprendizado de cada um que a gente viveu, do próprio processo de produção e de cada profissional
mesmo ali, único, aquele diretor de fotografia, aquele diretor, aquela diretora de arte, o produtor, enfim, todos, o motorista, sabe? Sim. A gente é um pouquinho dessa energia toda que a gente, e estando aberta para receber, a gente se alimenta e devolve, né? E falando Isso, dessas funções, né, Gina, a gente tem uma outra coisa em comum que a gente teve a oportunidade de, em outras épocas da nossa carreira, ser assistente de produção, ser assistente de direção, ser a estagiária não sei do que, ser a coordenadora de produção, enfim, passar por várias funções, né? E aí, sim, quando a gente chega na direção de produção, a gente tem essa noção do que é estar lá em cada uma daquelas posições, né? E sim, o que a produção executiva e a direção de produção podem fazer. Porque se a gente for sim, falar das dúvidas e do que a gente conversava na época do Diário de um Novo Mundo, eu acho que a Ocna é um pouco uma resposta para aquelas conversas sem fim, que é, na verdade, assim, existe sim um fio de responsabilidade, né? E um fio de organização que começa no dia número 1 de um projeto, né? E o sem dúvida produtor nenhuma. tem a capacidade ou a possibilidade, não que os outros não tenham a capacidade, mas é que o produtor está com a possibilidade, né, de fazer com que exista uma lógica que possa dar vazão a isso que é criativo, a isso que é técnico e a isso que é humano, porque sem as pessoas ali não vai sair, né? Não, não, sem a técnica, né? A técnica como um todo de cada profissional. E sem o humano, a gente não faz um filme. A gente não faz um filme. A gente tem que saber, tem que ter vivido pelo menos uma ou outra função de equipe, né? Outras funções que não. Como que tu chega a uma direção de produção? Como que tu chega a um executivo? Como que tu sabe isso? Vivendo aqui, daqui de trás, sendo passando por toda a equipe, por todas as equipes, para saber o que realmente necessita, tanto de espaço, quanto de necessidade de formação, que ela necessita esse caminho lá de trás até aqui. Porque só assim a gente realmente aprende, porque tu não vai aprender uma direção de produção assim, como que tu vai aprender? Sim. Tu tem que vir, né? Tem que ir crescendo, tem que ir experimentando, tem que ir fazendo outras funções dentro de uma produção até que tu te sinta capacitada, né? A realizar uma direção de produção ou ser uma executiva. Eu demorei E bastante Gina, tempo. a Grazi comentou aqui no chat assim que o mercado vai aprendendo e crescendo com a gente, né? Eu fico pensando nos teus olhos, né? Nos teus olhos de quando você começou a trabalhar para os dias de hoje e a palavra mercado, né? Que é meio que uma entidade, a gente busca significado econômico, social, político, cultural, mas né, as diferenças desse tempo todo de mercado aos teus olhos. Nossa, eu tenho tantos olhos quanto não poderia ter no rosto para ver isso. Mas eu sempre falo uma coisa para a Grazi, assim, que, falamos em mercado, como é que... acho que foi uma pesquisa, alguma coisa assim, que perguntou, e o mercado, como é o mercado? Não me lembro, um tempo atrás. O mercado, nós fazemos o mercado. O mercado somos nós que fazemos. E é isso que a gente tem que ter a consciência de que a gente é que realiza esse mercado. De uma forma, se ele não está bom, a gente tem que olhar para ver o que não está bom. E é a gente, nós todos,
que fazemos esse mercado. O mercado não existe sozinho, ele não é um monstro que saiu de uma rachadura da terra e, ok, eu sou o mercado. Não, a gente constrói esse mercado. E eu acho que a gente tem que ter muita atenção nisso. Mas voltando para lá daquele tempo que nem, enfim, que não existia, uma das coisas que eu sempre pensei e sempre quis muito era que as pessoas, tanto em conteúdo que tinha muito pouco, e depois nos anos 80 começou a nascer a publicidade, é que eu via muito isolado as pessoas como profissionais ou como mesmo produtoras, e poucas pessoas se valiam uma das outras como colegas e como parceiros. E eu tinha muito desejo, realmente, e eu sonhava. Eu digo, eu quero que vire uma parceria, né? Que a gente possa ter uma convivência profissional e uma convivência pessoal, digamos assim, de troca, de parceiros, de projetos que a gente chame outras pessoas, que chame outras produtoras, e isso eu estou conseguindo ver. Claro que ainda gostaria de ter mais tempo da minha vida, de vida e vida de profissão, para assistir isso realmente como eu gostaria de ver, sabe? Realmente um mercado coeso, um mercado olhando numa mesma direção, ainda discutindo coisas, criando, sabe, um processo criativo intenso, com, enfim, com suportes financeiros, né, que a gente, enfim, eu realmente houve uma evolução muito grande, né, Letéia? Porque a gente tinha uma produtora que era, enfim, Teixeirinha Produções, eventualmente uma outra, enfim, mas que foi crescendo e que hoje está um campo que frutificou, floresceu, e, enfim, a gente está agora num momento bem complicado, digamos, para a evolução, para a nossa evolução profissional e tal, de mercado, mas a gente vai conseguir. É sempre bem evidente nessa questão das parcerias o quanto que quando algo acontece no mercado, nesse espaço, né, um espaço global em que agentes de diferentes naturezas podem atuar e existe uma interdependência também entre esses agentes, porque nós produtores precisamos de quem, por exemplo, nos fornece os insumos, alugam os equipamentos, os fornecedores indiretos, os distribuidores, os patrocinadores e por aí vai. Mas o fato é que no eixo da produção, quando uma empresa produtora, né, consegue realizar um bom projeto, consegue fazer com que um produto seu vá mais longe, consegue atrair um negócio específico, é importante a gente marcar que isso vai ser sempre bom para esse espaço geral, né, de um audiovisual regional, né? Porque aonde vai, onde alguém abre uma porta, né? E fazendo bem o seu trabalho, quer dizer, aquilo ali só vai contribuir para esse arranjo, né? No termo lá, o arranjo produtivo local, mas que na verdade são as nossas parcerias, a gente poder se olhar e reconhecer que o barco é o mesmo, tá todo mundo no mesmo barco, né? É, porque o ganho, ou o sucesso, digamos, não é? De uma produtora ou de uma parceria, esse é um sucesso e um crescimento de todo um mercado, entendeu? E é isso que tem que ter esse acolhimento de cada um e a gente, todos, termos essa consciência e a gente trabalhar junto e em prol de todos, entendeu? Sim. É isso que eu gosto de fazer produção, porque a gente tem uma produtora, né, um CNPJ, uma produtora, um espaço, tu pega as pessoas, tu vai trazendo as pessoas como se fosse num ninho, entendeu? Sim. Aí, e há toda uma construção em cima de uma história, e eu tenho muito prazer, eu gosto muito de gente.
Eu gosto muito de gente. Eu tenho um prazer imenso em produzir, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de produzir, eu gosto de trabalhar, eu adoro trabalhar. Meus amigos são todos do audiovisual. Meus maiores amigos, tirando a minha família, os meus Sim. maiores amigos, as minhas maiores parcerias, minhas maiores confianças são do audiovisual. Eu Ah, nasci, muito cresci, bom. Olha, o é muito Maurício bom. Borges está mandando um beijão para você, falou que está com saudades de você. Nossa, Maurício, meu grande diretor de foto, meu outro grande parceiro. Nossa, É, são as eu parcerias que tenho. vão fazendo. Eu estava vendo, inclusive falando da nossa parceria, olha, a gente não combinou nada, mas eu acho que o Não, Maurício vai concordar comigo. Mas essa nossa, a nossa divisão de tela tá ótimo, né? Porque a gente falou que ia fazer um duelo das perguntas, eu para você, você para mim. Eu tô com esse fundo claro, você com esse fundo escuro. Parece que tá assim um yin yang, assim, bem legal. parece que foi combinado. É isso aí. E a gente fala muito, porque a gente trabalha muito e a gente tem uma troca muito grande, né? De produção e de pensamento e de desejos, né? Daqui para frente, de processos criativos, Sim. e, enfim. E qual a próxima pergunta? Aleteia, eu já tô ganhando de ti, eu já estou fazendo, pelo menos oficialmente, a segunda pergunta, mas vamos lá. Aleteia, assim, o que tu diria, não é exatamente o que tu diria, eu quero três, pode ser três, motivos ou situações ou alguma coisa que pudesse ocorrer numa produção que tu não chamaria um profissional para trabalhar para ti? O que é essencial que um profissional tenha para trabalhar dentro da Ocna e estar numa produção Aleteia Selonque? Ai, é difícil assim enumerar três coisas, né? Mas eu acho Pode que ser cinco. eu costumo falar, né, Gina, que uma parte do trabalho de uma produtora que é fundamental e que ou a gente faz ele bem ou a gente vai ter as consequências é montar a sua equipe, né? Então, de novo, como a produtora tem essa possibilidade de realmente organizar esse arranjo próprio de um projeto, né? Tá aí um momento em que a gente tem uma oportunidade muito grande nas mãos e essa organização da equipe, ela é super importante. Você sabe que a Ocna, né, desde o começo, a gente mantivemos, desde o início e mantemos até hoje, a ideia de que os projetos demandam as equipes, né? Então, a natureza do projeto, o DNA do projeto nos faz pensar quem são, né? Quais são os profissionais que têm o perfil para este projeto. E esse perfil não necessariamente está atrelado apenas com uma aptidão, mas é isso, é um perfil de alinhamento criativo, ou de entender mais profundamente aquilo, ou de também se interessar por aquilo, então todo mundo aprender juntos. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais, porque faz com que a gente tenha isso, um rol tão grande de profissionais que já trabalharam com a gente e que por mais que a gente tenha admirações, né, não tem isso assim, se eu trabalhei com você hoje, naturalmente no próximo projeto você estará comigo. Depende, porque a gente gosta de olhar Sim, para esse DNA do projeto, né? sim, Mas mas eu ser profissional, né, significa dizer tá muito disponível, né, para fazer essa atuação também, que eu diria que é uma visão assim empática da coisa, né? Ou seja, para gente, um bom profissional é aquele que chega com o que tem para aportar, com o que tem para dar, com a sua experiência, mas que está interessado em fazer parte de um time. E ao considerar isso, vai se colocar ali com empatia, sabendo que todas as funções são tão importantes quanto a dele, né? Então, esse processo empático
E esse processo de valorizar o seu colega do outro núcleo, da outra função, e entender esse todo, eu diria assim que é uma questão fundamental. E você vê, não é nem uma questão de aptidão para o Não, audiovisual, é uma questão de postura profissional, mas que faz toda a diferença, porque como no audiovisual a gente está falando de um processo criativo, né? Processos precisam de fluidez entre eu te dou, você me dá, eu te pergunto, você me responde, eu tenho uma ideia, mas essa ideia não funciona e você faz outra coisa melhor com a primeira ideia que eu tive, né? Mas a gente precisa ter profissionais com disponibilidade para isso. Então, acho que isso é fundamental. Eu acho que a outra questão para o projeto é assim, eu gosto quando toda a equipe e os profissionais, portanto, eles estão assim, eles são devotos ao projeto, tanto quanto nós somos enquanto produtora, sabe? Então, às vezes, assim, não é ter razão, assim, eu tive uma ideia e ela é legal. Eu quero fazer assim porque não sei o quê. Eu já fiz assim no outro projeto e deu certo, vamos repetir. Eu acho que é preciso ser devotado àquele projeto e também entender que cada projeto é de um jeito e tomar as decisões, as ideias, as lógicas em prol do projeto, não em prol de mim, do meu núcleo ou do meu... Enfim, o projeto é quem manda, né? Parece é. simples falando isso, mas na prática não é, porque porque nós estamos sempre Cada... fazendo um projeto atrás do outro, né? Sim, E é. abraçar um projeto assim de coração e de mente aberta e de entendimento aprofundado, né? É difícil para todos nós, é difícil para todos os profissionais. Ouvindo assim parece até simples, mas a gente sabe que não é, Não é. né? Não, é por isso. Eu queria escutar isso, por isso eu provoquei, porque eu sabia, eu te conhecendo, sabia dessas coisas, e eu queria que as pessoas escutassem isso, a importância disto, de estar dentro do projeto, de ser devota ao projeto, de trabalhar pelo projeto, entendeu? E De uma outra receber. característica, que aí eu vou para uma outra natureza de resposta, mas que a gente vai concordar e que a gente fala também, é que assim, parece, é outra coisa, aí é de outra natureza, mas a gente quer pessoas também que trabalhem sorrindo. É verdade, é verdade. A gente quer pessoas felizes. E é por isso que a gente se esforça tanto para, em projetos mesmo, enfim, que sejam BOs e tal, e pensar tanto nas pessoas e no máximo de conforto que é possível dar a elas, né? Isso para nós é muito importante, para mim é de uma extrema importância, né? Porque Ah, essa característica humana faz com que a gente entenda, como produtor, justamente por ter a oportunidade de criar a infraestrutura que vai fazer com que essas pessoas que são profissionais deem o seu melhor. Mas é, sem uma infraestrutura de base, não é possível dar o seu melhor. E essa não, infraestrutura, ela é formada de coisas que são bem concretas, né? O sim, lugar de bem concreto. trabalho, o horário de trabalho, os equipamentos, a alimentação, etc e tal, e outras coisas que eu diria que são dessa ordem também, porque é claro que quando eu quero um profissional empático, eu também preciso entregar empatia, né? É Sem claro que dúvida quando eu nenhuma. falo aqui, não é brincando, é sério que a gente gosta Sim, a gente pensa na profissão sorrindo, é porque isso toma conta de um coletivo, né? E sem também, de dúvida novo, a gente nenhuma. não está falando de audiovisual, a gente está falando de pessoas e vida, e trabalho em conjunto, né? É, a gente tem que trazer isso para dentro, né, da produção, esse cuidado, enfim, é um conjunto de coisas que faz com que as pessoas sorriem, né? E claro que o nosso trabalho, né, Gina, ele talvez a gente tenha, e isso eu posso falar da gente, né? Eu, você, porque eu sei que a gente tem um outro gosto pessoal sobre isso, e o nosso trabalho
é um tanto a nossa vida inteira, né? É. E essas A coisas minha é. fazem o nosso jeito de ser no mundo, né? Eu entendo que nem tudo, nem todas as profissões, nem todos os profissionais, que isso não é um pré-requisito para você ser um bom profissional, né? Nem todo mundo precisa ter uma relação assim tão visceral com o seu trabalho, como pessoalmente eu tenho, eu sei que a Gina tem. Isso não é a questão, né? Por Sim, outro não. lado, é claro que, de novo, como estamos falando de processos criativos, esses processos tornam a gente uns muito próximos dos outros, porque a gente está falando das nossas referências, das nossas ideias, entregando essa energia toda e tudo mais. Então, essa parte invisível que faz uma boa equipe funcionar bem, né? Eu acho que ela está muito na ordem desta química entre as pessoas que estão envolvidas ali. Uma química profissional que implica, né? Claro, domínio da sua profissão, boas Sim, informações, boas referências, sim. boas técnicas. Claro que isso é importante no profissional, em todos os profissionais, mas existe algo dentro desse relacionamento entre as pessoas que é muito importante, É mas a e interrelação. não é nem esotérico e nem apenas psicológico, é porque Não. a gente trabalha com o criativo, né? E no criativo é preciso de vida, é preciso de, sabe, propulsão, fagulhas, e Sim, isso não tem. vem da parte relacional, sim, né? Sim, essa energia, essa, exatamente essa fagulha. Eternamente, quem trabalha com arte, com processo criativo, é esse frio que percorre, sabe? Eu vou usar uma palavra que eu uso muito, assim, para quando eu pego um trabalho, né? É a tesão de pegar e trabalhar, porque sem tesão tu não vive, entendeu? É aquele prazer que tu tem de trabalhar, de produzir, de realizar, pegar no papel aqui, assim, ó, assim, e crescendo. Quando tu vê, tá um filme, tá na tela, entendeu? Então, esses processos, eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. E Sim. eu tenho muito prazer. E acho que é por isso que eu sou feliz. Ah, Gina, você acredita que a gente já praticamente consumiu todo o nosso tempo dessa live? Inacreditável, né? É inacreditável. A gente acha assim, ah, meu Deus, o que que vamos falar? O que será? Eu tentei me preparar. Eu digo, não vou me preparar, eu vou falar do que eu faço. Então, eu não, se eu vou lá e faço, então eu vou falar, né? E é tão Sim. bom a gente falar da nossa profissão, né? Agora, o que eu quero que você acredite muito é que essa energia retroalimentável, que é a que vivemos na nossa profissão, né? Que ela também acontece aí com você e que você pode olhar para frente e projetar aí muitos anos ainda de produção audiovisual, né? Sabendo que tem a Ocna enquanto um campo de trabalho, enquanto um espaço de atuação de N maneiras, de várias formas de contribuição, e que, assim como a Ocna, né, acho que o mercado do Rio Grande do Sul ainda tem, assim, ainda precisa muito da Gina, sob várias formas de atuação também, e vai ser muito legal ver isso daqui para frente, sabe, Gina? É, eu quero continuar trabalhando. Eu tenho muitas assistentes que aprenderam alguma coisa comigo, assim, eles dizem, né, ah, aprendi e tal. Eu acho que eu tenho uma experiência que eu quero passar, não quero morrer com ela, não me serve nada. Se eu morrer com essas coisas que eu sei, o que eu aprendi a duras penas, ou me quebrando, eu posso facilitar a vida de alguém, entendeu? De produzir, as pessoas podem aprender comigo. Então, quando me chamam para um trabalho, que eu digo, me
me usem no Me trabalho, usem. me usem no Sim, trabalho. isso mesmo. Eu estou aqui para colocar, para doar, para dar, entendeu? E eu sou Então, muito eu grata acho ao que... universo, que me colocou Ha! diante do seu caminho também e de tudo que você já me ensinou e de tudo que a gente já compartilhou e sei ainda das oportunidades que a gente vai ter pela frente para continuar fazendo isso. É muita gratidão que eu penso nessa hora por ter tido essa oportunidade, sabe? E tenho certeza que a Graziella falaria a mesma coisa, e assim como todo mundo das equipes da Ocna, enfim, que se relacionam com você. A Grazi, saudades da Grazi, tenho muita saudade. Assim que eu voltar, eu tenho muita saudade de entrar na Ocna, não tenho podido agora, por motivos outros. Ai, mas é um quentinho tão bom lá, que eu adoro. E vamos abrir 2022, se Deus quiser, com algum lindo projeto. Algum lindo projeto. Isso Que mesmo. pena que está terminando, de Já verdade que tem, está. temos o projeto de ter lindos projetos. Eu também tenho sempre lindos projetos de ter lindos projetos. Tô... Ah, Viva Letéia! Gina! Vida Ha! louca! Minha Continuamos grande para frente. parceira, mulher da minha confiança. Eu sempre digo, eu vou encerrar, porque é importante que isso fique gravado, inclusive. Eu sempre digo, se há uma pessoa que eu tenho um precipício e me venda os olhos e faz com que eu caminhe em frente, e eu tenho certeza que não vai me deixar cair no precipício, essa pessoa é a tua, Letéia. A minha confiança incondicional e meu amor por ti. Gina, então terminamos essa live falando de amor, né, meu bem? Te amo, Sempre. meu bem. Te amo, meu Boa bem. noite, viva! Vida longa, ótima. Tchau, Ha! querida. Já já a gente tem que estar Tchau. junto. Tchau. Tchau.